A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal do meu nome, deixando de saber se eu vou morrer de sede ou se eu vou morrer de fome. Mas a filosofia hoje me auxilia a viver indiferente assim, nesta prontidão sem fim, ou fingindo que sou rico pra ninguém zombar de mim. Maria Rita Kell é precursora de um movimento singular de psicanalistas no Brasil. Sua pesquisa exemplifica o comprometimento de uma ideia política de psicanálise com a história do espaço social e simbólico do Brasil, conforme argumenta o também psicanalista Thales Absaber, na orelha do novo livro dela, Bovarismo Brasileiro. Nesta nova obra, publicada pela Boitempo, Maria Rita reúne ensaios produzidos ao longo de décadas e que de alguma forma se relacionam a uma análise do bovarismo no nosso país, ou seja, a tendência de que aqui seja constante a ilusão de que se é aquilo que não se é. Na primeira parte do livro, o protagonista é Machado de Assis, escritor em cuja obra a autora encontra comparações relevantes com a Madame Bovary que inspira a tese do bovarismo. Em seguida, a psicanalista se dedica a analisar outras manifestações culturais, como a televisão, o mangue beat e o samba. Aliás, o samba de Noel Rosa, que ouvimos na voz de Chico Buarque ao longo desse podcast, é citado no livro como exemplo do pensamento do pequeno malandro que se vira diante da grande miséria do país. É uma figurante bovarista por excelência, sem medo de assumir o que é. Na nossa conversa, também discutimos a função da psicanálise no desmonte das grandes ilusões nacionais e refletimos sobre qual papel o bovarismo pode ter exercido na eleição de Jair Bolsonaro. Eu sou Walter Porto, repórter da Ilustríssima, e Maria Rita Kell é a convidada da primeira Ilustríssima Conversa de 2019. Maria Rita, bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o convite para participar da Ilustríssima Conversa de hoje. Também te agradeço, Walter, estou contente. Queria começar falando, tanto o título quanto o primeiro ensaio do seu livro mencionam a palavra bovarismo, que é um termo que tem origem no livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert, de meados do século XIX. Sim. Pelo que eu entendo, é algo que hoje é mais usado em estudos psicanalíticos, mas deve ser estranho para a maioria dos ouvintes. Então, se você puder explicar um pouquinho o que significa o bovarismo. Com muito gosto. Eu acho que nem é muito usado em estudos psicanalíticos. Em 1912... um filósofo bastante obscuro escreveu um livro filosófico chamado Le Bovarisme, o bovarismo, em que ele caracteriza, ele usa esse termo baseado, rapidamente para quem não sabe, na personagem de Flaubert, que é uma personagem feminina que se tornou muito, talvez porque o livro é excelente, Flaubert escreve maravilhosamente, ela se tornou uma das principais personagens femininas do XIX. O XIX tem grandes personagens femininas, né? Ana Karenina é uma, a própria Madame Bovary é outra, tem várias outras. Mas, enfim, Madame Bovary era uma mulher, também como a Ana Karenina, que se casa, também como a Capitu, aqui a nossa Capitu, que o destino das mulheres naquela época, século XIX, até meados do XX quase, era ou se casar e formar uma família, ou ser aquela solteirona que fica dependendo da família da irmã casada, vive com os pais, quando os pais morrem vira aquela tia que vai... Enfim, não tinha vida a mulher, não tinha autonomia a mulher que não se casasse, né? Ela era só uma filha envelhecida. Então, no século XIX, há muitos romances em que a personagem é uma moça cheia de ideias, muito viva, muito inteligente, muito cheia de sonhos, que se casa imaginando uma vida interessante e um ano depois está entediada. E aí, qual era a saída dessas mulheres? Ter um amante. E esses romances acabam em suicídios. Tanto Ana Karenina como a Bovary, como de um romance americano menos importante chamado Despertar, como a Capitu, de certa forma, fica mais ambígua, enfim, na história do Machado. Então me interessou primeiro estudar isso, e esse Júlio de Gaultier, esse filósofo, ele cunha esse termo bovarismo como uma espécie de patologia, embora ele fosse um filósofo, mas era psiquiatra também, dizendo que o bovarismo é caracterizado pela ilusão de que é possível ser um outro. É muito mais longo do que isso, mas vamos pegar isso aqui. É possível ser um outro.
E aí eu tomei o bovarismo em 2 sentidos. Um, que é o mais óbvio para nós hoje, que essa possibilidade de tornar-se outro está inscrita no nascimento da idade moderna, digamos assim. A lógica das sociedades mais estratificadas, as sociedades de corte, as sociedades pré-modernas, era que o seu destino estava dado por onde você nascia. Se era pobre, se era servo, se era um nobre remediado, se era da família real, etc. E se era mulher, então o destino era casar e ter filhos ou ser aquela solteirona agregada. E essa fantasia de ser outra, é interessante que a Madame Bovary, ela começa a fantasiar porque ela lê livros. Ela tinha acesso a livros. Livros românticos. Livros românticos. Então a ideia de ser outra estava ligada a um casamento, mas muito feliz, muito romanesco, e também a ideia de que, através do casamento, quem sabe o marido a levaria para conhecer terras longínquas, lugares exóticos, enfim, tudo isso. E ela acaba se casando com um cara bastante medíocre, um médico de província muito bobalhão, que não entende a vivacidade dela. E ela, então, começa a tentar realizar os seus desejos romanescos. É muito bonita a personagem, Flaubert cria uma personagem muito bonita, os homens se interessam por ela, ela tem amantes. Mas ela não tem amantes só pela satisfação erótica, que ela também vai descobrindo e vai evoluindo. Ela chega a chocar o seu terceiro amante, pelo tanto que ela já está desinibida nas cenas da sedução. Mas também esperando que aqueles homens vão levá-la para uma vida de aventuras, para uma vida de viagens. E, claro, os homens só querem um amante para se distrair do tédio. Então, ela se suicida, mas ela não se suicida. O mais interessante nesse livro é que ela não se suicida por desilusão amorosa. Ela se suicida, olha que interessante como isso é contemporâneo, porque ela também começa a fazer compras e a compor a sua personagem com objetos, porque a vida do marido dela é muito medíocre, ela vive numa casinha de médico de província. E ela começa a ter coisas mais chiques, mais caras. E ela se endivida muito. E quando o vendedor ambulante que passava ali, em Yonville, que era a cidadezinha onde ela morava, quando ele começa a passar ali e a cobrar e a dizer que vai contar para o marido que ela está endividada, ela se mata. Então é interessante porque ela é uma heroína trágica, uma heroína que vive uma história amorosa, mas ela não se mata por causa da história amorosa, ela se mata pela vergonha, as dívidas que ela fez iam ser expostas. Enfim, mas essa dobradinha, amante e consumo, é uma dobradinha que ainda está na fantasia nossa, digamos, das mulheres contemporâneas. Né? E os gestos de transgressão dela são sempre relacionados ao sexo também, na forma do adultério. Exato, o adultério, e ela vai ficando muito ousada. O segundo amante dela se espanta onde ela aprendeu aquelas coisas. E não é bem que ela aprendeu, ela é mais livre. Enfim, o que importa é que o Júlio de Gaultier diz que o bovarismo seria, então, essa ilusão de que você pode ser um outro. Ele escreve isso em 1912, quer dizer, ele já está um pouco antiquado, porque a modernidade já anuncia, assim, as primeiras feministas já apareceram, as sufragistas na Inglaterra, já existe um movimento importante de mulheres criando outros destinos, né? O que importa é que aí eu ia para um congresso em 2005 e estava relendo Quincas Borba. Mas eu estava relendo por acaso, não sabendo o que eu ia falar nesse congresso sobre literatura e psicanálise. Deixa eu ver Machado de Assis aqui. E encontro no Quincas Borba uma cena que eu liguei imediatamente para o Roberto Schwartz, que é o cara que melhor escreveu sobre Machado, não que tenha sido o único, e é uma referência minha, e falei, você já escreveu sobre a cena da carruagem no Quincas Borba? Ele disse, não. Eu falei, então vou escrever. E a cena da carruagem é genial, porque o Quincas Borba, embora seja um homem, ele também é um bovarista, porque ele é um homem, um caipira do interior, que se chama Rubião, não se chama Quincas. Quincas é o nome do cachorro que o amigo Quincas deixou para ele cuidar. E o amigo Quincas deixou uma herança para ele, quando morre. E Quincas Borba, então, é o nome do cachorro, do amigo e do cachorro. E o Rubião recebe essa herança, muda para a corte, compra uma casa bacana, tem uma carruagem. Enfim, ele é uma espécie de bovarista que, de fato, vira um cara mais rico do que ele é, mas sem nenhum cultivo, digamos, para frequentar a sociedade que gira em torno da corte no Rio, que também é um bando de grosseirões, de novos ricos. Quer dizer, o Machado não está colocando isso que numa tradição tão longa como a francesa tem quem é nobre mesmo, e tem gerações e gerações de vivendo em palácios, e aqui não. Os ricos, os supostamente nobres que vivem em torno da corte também são uns grossos, uns mal-educados, uns novos ricos, de certa forma, né? Bom, e tem uma cena maravilhosa em que ele vai visitar a Sofia, que é uma mulher casada, que é, como sempre, são as mulheres das histórias romanescas, né?
casada, e ela, quando vê que ele está lá, ela não gosta dele mesmo, não tem nenhum, por isso que é o avesso, né? É uma história falhada. Quando ela vê que ele está, ela entra na carruagem. E se na Madame Bovary a cena de sedução ocorre dentro de uma carruagem, e essa cena de sedução é descrita pelo Flaubert do lado de fora, é genial, porque não tem nenhuma cena, digamos, chocante. Ela entra na carruagem junto com, não lembro qual dos dois amantes, o Rodolphe, não, o Leon, o segundo amante. E aí a carruagem só anda por Rouen, aí eles estão em Rouen, e cada vez mais rápido, e tem uma voz dizendo, toca em frente, toca em frente, toca em frente. E ela tinha levado um bilhete romanesco também para dizer, nosso amor é impossível, vamos renunciar. E, de repente, uma mão sem luva, o que é quase um escândalo, do lado de fora joga um papel rasgado. E ainda é uma cena carregada de erotismo, né? Carregadíssima. Ainda que seja colocada dessa forma, né? Totalmente insinuado, não tem nada. E ela é descrita pelo lado de fora, e o papel rasgado mostra que ela desistiu da carta, a mão já está sem luva, enfim. E aí é o segundo amante dela. Bom, o que importa é que o Machado faz essa cena virando todas as chaves. Ele entra na carruagem, e a cena é descrita pelo lado de dentro. Ela fica incomodadíssima, ela não está apaixonada, ela vai para um canto, aí ele vai se constrangendo e vai para outro canto também. E ficam os dois, e uma hora, quando eles entram pelo centro, ele desce. E não acontece nada. Não acontece nada, porque ele percebe, aí uma hora não tem jeito dele não perceber a rejeição dela, a Sofia, e ele desce. Por que eu estou contando isso? Porque aí, por que chama de bovarismo brasileiro, né? Porque é como se o Machado dissesse, a Sofia não é a Emma. A Emma tinha uma grandeza, no mínimo de alma, de sonhar, de querer, de rebeldia. A Sofia é uma burguesa bobinha. O Quincas, o Rubião, claro, não é o Rodolphe, nem o Leon, nem os amantes é um bobão. O Rio, do final do século XIX, não é nem Rouen, não é a França, né? Tem escravidão. Porque daí eu vou para esse assunto que me interessa também no livro. Tem escravidão, além do mais é uma cidade suja, é uma cidade descuidada, isso a gente lê nas histórias do Rio de Janeiro, né? E é como se o Machado, brincando, dissesse, eu também não sou nenhum Flaubert. Como se ele soubesse que por melhor, e acho que ele não está, essa brincadeira que eu invento, claro, né? Não é porque ele não seja um escritor à altura do Flaubert, mas porque ele, sendo um escritor brasileiro, mesmo ele tendo fundado a Academia Brasileira de Letras e presidido, ele não vai ter esse alcance. E essa é uma ideia que permeia todo o seu livro, né? Essa de que o Brasil também busca ser um outro que nunca também vai ser. Exatamente. E que não fundamentalmente não é. E que essa ideia o priva de encontrar caminhos próprios. Exatamente. Se você puder desenvolver um pouco mais em relação a o bovarismo enquanto uma maneira de analisar o Brasil como um todo. Se a elite brasileira na corte, né, na rápida passagem de sociedades de corte, queria ser francesa, imagina, minha avó foi educada em francês. Foi uma rara moça que fez colégio, estudou no Sion, aqui, minha avó materna. Foi interno no Sion, porque a família morava no interior, e foi educada em francês. Enfim, isso ajudou muito. A língua passou muito na família, assim. Sim. Eu me viro razoavelmente bem em francês, mas foi educada em francês. E depois, dos anos 50 em diante, quer ser americano. Né? Quer ser americano. E acho que até hoje ainda acho muita... Claro que isso aconteceu, essa onda de direita vem em vários países do mundo, mas o Bolsonaro vindo depois do Trump... Eu acho bem significativo. E são muito próximos. E são muito próximos. Enfim, então é como se o Brasil, por um lado, sonha ser um outro, mas é mais a pose, por isso que é bovarista. É mais, não é assim, vamos nos transformar. O que a França tem de legal? Fez uma revolução republicana. Bom, o Brasil depois fez isso sem revolução, mas tá. Tem algumas políticas importantes de redução de desigualdade. Tem políticas de proteção das camadas mais vulneráveis. Não estou idealizando a França, mas em relação ao Brasil, a disparidade é muito menor, a preocupação com quem está por baixo na escala social, a desproteção é menor. Né? E o Brasil só quer fazer isso na pose. Sabe que em Belém tem uma loja que hoje em dia acho que ou está fechada ou já virou bem decadente, que chama Paris na Amazônia, ou Paris Belém, ou... tem um nome, desculpa, eu não lembrar do nome exatamente, mas foi uma loja chiquérrima, no começo do século XX, em que vinham coisas de navio de Paris para ser vendidas.
A moda parisiense no calor da Amazônia. E até hoje você vê em filmes de época, novelas de época, o pessoal com aqueles vestidos pesadíssimos no calor. Aqueles vestidos pesadíssimos se usou na corte aqui, né? Sim, imitando também a de lá, né? E tem um tom ridículo, né? Inevitavelmente ridículo. Claro, esse é o bovarismo. Não tinha nem ar-condicionado naquela época, né? Sim, esse é o bovarismo, exatamente. É querer ser na aparência, e por ser na aparência, acaba que isso cria uma subjetividade. É engraçado porque recentemente, num aeroporto, alguma coisa assim, alguém me reconheceu e gritou, vai para Cuba. Ixi. Aí eu falei, pode ser, vai você para Miami também. O que você está fazendo aqui? Se você mandando a gente para Cuba, vai. Cuba é legal, eu estive em Cuba. Claro, está muito miserável por causa do embargo, mas tem menos desigualdade que aqui. Não tem criança fora da escola, não tem gente dormindo na rua. E a gente achando que eles são uma porcaria. Você já mencionou o Roberto Schwartz agora há pouco. Sim. Lendo o seu livro, eu me lembrei bastante do conceito de as ideias fora do lugar, que ele traz muito famosamente nos anos 70. Eu queria que você comentasse como que a tese do bovarismo está ligada a essa tese das ideias fora do lugar. Então, acho que tem muito parentesco. Eu jamais me compararia com o Roberto Schwartz. Para mim, ele está num lugar de mestre. Né? Tanto que aqui tem muitas referências a ele, etc. Mas as ideias fora do lugar, que eu me lembro, porque eu li 2 vezes, mas faz muito tempo, tem a ver exatamente com essa aplicação de modas, de termos, de pensamentos importados da Europa. Acho que ele fala mais da Europa, não é? Numa sociedade que não pratica o republicanismo, que é escravocrata. Então, elas estão fora do lugar. Que ideias são essas? É um pouco... O Nelson Rodrigues tinha uma expressão do dente de ouro, do burguês, que põe um dente de ouro para ostentar que ele podia ter ouro. E eu tinha um amigo que dizia, tem gente que usa citação como citação dente de ouro, era Gilberto Vasconcelos. Então, um pouco é isso, as ideias fora do lugar são o dente de ouro na boca do novo rico que quer mostrar que tem dinheiro para comprar ouro e pôr na boca. E ele fala muito, acho que é exatamente isso, quer dizer, ideias avançadas para o Império ou o começo da República aqui, num contexto que pratica escravidão. Então, elas estão fora de lugar nesse sentido. Você não pode importar de países republicanos e que não têm escravos ou nunca tiveram. A Inglaterra ainda trabalhou com tráfico, a França nunca. Importar num país que tem escravidão. Fica uma disparidade, como um pouco a ostentação de um novo rico que não sabe nem o que vestir, fica brega, enfim. Eu tô banalizando porque, para explicar mesmo, teria que ser o Roberto Schwartz. Sim, e também porque a gente está fazendo aqui um resumo, das coisas. Rápido. Mas no livro você trabalha bastante com a ideia de que o Brasil é fundado em algumas farsas, em algumas coisas que são basicamente imagens, semblantes. E você traz a ideia do malandro como uma pessoa que subverte um pouco essa lógica, se fingindo de rico, se fingindo de esperto e assim galgando de fato uma posição social melhor. Isso também traz um pouco de Antônio Cândido, a dialética da malandragem, que você menciona no livro. Você pode falar um pouco mais sobre essas questões? Mas na verdade eu uso o malandro, no caso, embora o livro do Antônio Cândido, né, que usa um personagem literário também, o malandro, que é esse que consegue se filtrar, né? Mas a minha questão ali, não é bem malandragem, inclusive, que eu uso, né? É porque eu estou interessada no samba. E aí, no ensaio seguinte, quer dizer, são ensaios que vieram de livros diferentes, mas do jeito que eu monto esse livro, vieram de coletâneas diferentes. Eu uso o samba, o Adalto Novaes, entre os vários ciclos, não sei para os ouvintes que não se lembram, é um filósofo que trabalhou muito tempo no Núcleo de Estudos e Pesquisas da Funarte, que depois virou outra coisa, e ele fez um escritório próprio, criando grandes ciclos de debate. Começou com os sentidos da paixão, o olhar, todo mundo, algum deles já conhece, já deve ter ouvido falar, ou já deve ter até participado. E em 2011 ele criou um ciclo sobre a preguiça e perguntou se eu queria falar. E eu percebi que os meus colegas, nesse caso principalmente, eram filósofos, que iam falar preguiça em Montaigne, que não é questão de preguiça, mas que não saía do seu próprio quarto, dizer que as pessoas... Escreveu tudo muito fechado no seu espaço privado, né? A outra ia falar da preguiça em La Boétie, o outro, enfim, o tema da preguiça na filosofia. Né? E eu falei, puxa, mas eu não sou filósofo, como é que eu posso? Talvez eu não deva participar desse ciclo. Não, vou falar da preguiça no samba.
E aí eu faço que é um tema que você texto domina. que é um tema que eu domino de nascença, porque eu caí no caldeirão. Minha família, meus tios eram todos tocadores de violão, todo mundo. Eu caí no caldeirão, literalmente, igual o Obelix. Assim, eu sei, se eu ficar presa 45 dias, eu sei samba sem repetir. Se eu ficar, que nem o Washington Oliveto no cativeiro, ele sabia trecho de Dante, tá? Eu sei samba. Enfim, e aí eu fui procurando, e exatamente preguiça aparece, acho que nem lembro se aparece em algum. Mas malandragem, vadiagem, boemia, orgia. E aí eu fui, então, de cabeça, me lembrando desses sambas, fui estudar um pouco a história dos seus compositores e um pouco a história do fim da escravidão no Brasil, que é uma história atípica em relação, atípica em relação aos Estados Unidos, que foi outro país que teve escravidão grande, né? Teve escravidão na América toda, mas os Estados Unidos, que quando os Estados Unidos quando acabou a escravidão lá, muito antes da nossa, né? No sul, pelo menos, os escravos libertos receberam um pedaço de terra e um animal de tração. E no Brasil, eles foram simplesmente jogados para fora. Quer dizer, um fazendeiro que tinha 2.000 escravos, se ele tem que começar a pagar um salário, mesmo que seja um salário de fome, ele fica com 200, super explora esses 200 empregados e joga o resto fora. Então, tem uma confluência aí de duas situações. Ainda durante a escravidão, teve a revolta dos Malê, na Bahia, que foi uma revolta importante, foi uma guerra séria e reprimida violentamente, evidentemente, né? Se não for um país escravocrata, como vai reprimir como? Uma coisa dessa. E muitos fugiram para a região do Rio, fora, esqueci como é que chama essa região do Rio, entre a Serra e chegando no Rio. Daqui a pouco alguém vai lembrar. Não, é super conhecido o nome, sumiu da minha cabeça. Então os Malê estavam por ali e foram chegando, isso é um lado, e mantiveram seus ritos, suas umbigadas, as danças de roda, que eram até rituais religiosos, né? E no Rio, os escravos, que a gente pode chamar de libertos, mas também de abandonados à própria sorte, foram para a zona portuária. E aí, ali eles se reuniam, aí eles começavam a voltar para os seus, não só para os seus ritos mesmo, não é, mas para as suas festas. E ali nasce o samba. A quantidade de sambas que falam de preguiça, de um jeito bem-humorado, que falam de malandragem, que falam de... E eu fui lembrando dos sambas. E quando eu tive que fazer a conferência a primeira vez, eu não tive tempo de gravar. Eu nem achava os CDs ou na internet que tinha todos esses sambas que eu tinha de memória. Aí eu desisti de gravar e fui fazendo a conferência. Eu falei, agora eu vou dar um exemplo, e cantava um pedaço. Agora eu vou dar outro exemplo, e cantava outro pedaço. A conferência foi toda musicada. Pedacinhos, né? Eu não sou cantora, mas... Enfim, essa é uma... E esse tema, então. E em seguida eu também uso um texto que eu tinha escrito sobre o Chico Science, antes dele morrer, falando do Mangue Beat, um pouco nessa situação também, de quem retoma de alguma forma, ou não é nem retomar, porque eu não acho que o samba retoma a identidade desses escravos e descendentes de escravos. O samba cria uma identidade. E não com uma intenção programática, mas a circulação disso, a quantidade de gente que compunha em maior ou menor nível de excelência, de qualidade, sambas, né? E mesmo Noel, que não era negro, mas ele era completamente ali da boemia, da malandragem, da orgia, viveu pouquíssimo, né? E no caso o Chico Science, falando do mangue. Você titula esses dois casos como dispositivos antibovaristas. O que isso quer dizer? Seria o contrário, quer dizer, se o bovarismo eu quero me passar por quem eu não sou, então eu vou tentar parecer uma parisiense chique, eu vou tentar parecer, hoje em dia não tem mais isso, mas uma descendente de nobres. O antibovarismo é assim, aquilo que eu sou é que eu vou afirmar aqui. Então eles falam, eu vivo da boemia, eu vivo na malandragem. Os sambas vão falando do que esses descendentes de escravos ou ex-escravos viviam mesmo. Né? E ao admitir a malandragem, também se faz uma crítica a essa falsa ascensão social desde o final do século XIX. Né? Eu não sei nem se eles tinham essa intenção, mas se você for tomando toda essa quantidade enorme de sambas, você percebe a crítica hoje. Se eles estavam fazendo... Alguns sim, o Noel era muito irônico, o Ataúfo tem umas coisas interessantes, mas não dá para ter certeza se eles queriam fazer uma crítica ou não. Sim. Eles estavam fora. O interessante é que eles estavam fora. Mas essas coisas se fazem espontaneamente. Se fazem espontaneamente, tem razão. E é papel do crítico depois colhê-las e analisar. Dá um sentido, né? Não me incomodo que você me diga que a sociedade
é minha inimiga. Você está ouvindo Ilustríssima Conversa. Pois cantando neste mundo, vivo escravo do meu samba, muito embora vagabundo. Você mencionou a ironia do Noel Rosa. A ironia também é uma característica muito presente no Machado de Assis, que é parte também do seu estudo. Exato. Eu queria que você falasse um pouco sobre o humor como um dispositivo antibovarista, como Machado usa o humor para tolher um pouco as bases do bovarismo que estava lá em vigente no século XIX. Essa pergunta é difícil. Primeiro que tem uma diferençazinha, quer dizer, a ironia é um recurso do humor, mas ela não se identifica totalmente com o humor, porque o humor, se você pensar, o Freud escreve uma coisa muito interessante sobre o humor. Ele diz, ele levanta, claro que hoje deve ser outra coisa, mas ele levanta o recalque. Vamos supor, você não pode falar de prostituição. E, de repente, a piada, e estou falando no tempo do Freud, né? A piada, o dito humorístico, ele, durante um segundo, por que você ri? Por que tem também um alívio no humor? Ele levanta a interdição, enfia ali uma coisa um pouquinho decorosa, um pouquinho fora da cena, não necessariamente pelo lado pornográfico, não. Um pouquinho, aquilo que não se diz vem dito de um outro jeito. E você ri também porque aquilo é como se diminui a pressão da repressão, digamos assim. Isso seria humor. A ironia já é uma outra coisa. A ironia já é um jeito de você introduzir de uma forma ambígua na sua frase aquilo que você não deveria dizer, mas já disse. Sei lá, uma ironia maldosa, vamos supor. Uma amiga vê uma outra com um vestido muito mais bonito que o dela numa festa chique. E se ela diz para essa outra, ai, que lindo seu vestido, eu vi um igualzinho numa vitrine ali numa fábrica no Brás. O que ela está dizendo? Não é tão chique quanto você está pensando, né? Dependendo das referências. Então, isso seria uma ironia, não é exatamente um humor. E a ironia é um recurso também, talvez até mais eficiente que o humor, porque ela é mais sutil, para você, vamos dizer, se o Machado de Assis, que é o exemplo do Robert Schwartz para falar também da ironia em Machado, se ele fizesse panfletos denunciando o ridículo daquela corte brasileira que quer imitar uma corte francesa, o absurdo daquelas mulheres tentando ser o que elas não eram, etc., ele não seria um dos maiores escritores do século XIX, se ele não fosse brasileiro, talvez fosse um escritor até muito mais... Ele é conhecido internacionalmente, mas muito mais. E não seria hoje o símbolo, o patrono das letras no Brasil. É porque ele usa a ironia, é porque ele diz de um jeito que é ambivalente, que parece que está elogiando, mas não está, não é? E o mesmo vale para o Chico Buarque, com as músicas dele. Muito, mas muito. Claro. O Chico mais do que todos, porque a gente pode pensar que também Gil, também Caetano, também o Jorge Maltner de um outro jeito, enfim, muitos compositores conseguiram enfiar, digamos assim, canções subversivas, ou pelo menos provocativas no tempo da ditadura. Mas o Chico é genial. O Acorda Amor, esse exemplo, que é um pesadelo que ele teve, que tem gente batendo na porta, e não é, né? E não é a polícia vindo buscá-lo. Né? E você também difere o humor de quem, nas suas palavras, de quem segura o chicote daquele que recebe o chicote no lombo, levantando o risco de essa ironia que pode ser corrosiva e disruptiva de uma ordem social, virando um certo cinismo. Claro, porque isso também é uma frase do Machado, em algum momento. Depende de quem tem, de que ponto, de que lado do chicote você está. Né? De quem tem o cabo na mão ou de quem está levando a lambada. Também é uma ironia dele. Então, aí eu vou dizer, bom, o humor também depende de que lado do chicote você está. Porque se eu fizer uma piada racista, não tem graça nenhuma. Nenhuma. Hoje, então, né, talvez até 30 anos atrás, ainda se risse. E eu estaria mostrando, pela minha classe social, pelo fato de que eu sou descendente de alemão, etc., que eu estou do lado de quem está com cabo de chicote na mão. Deus me livre, mas eu estou dando um exemplo, não é? Mas, se um negro fizer uma piada falando de como é ser negro, e uma piada que possa ser engraçada pelo fato dele ser negro, ele não vai ser acusado por isso, mas, por outro lado, se ele fizer uma piada que inclua a relação dele comigo, ele estando na ponta do chicote, ele vai levar lambada. Então, é um pouco isso, quer dizer, o humor depende de quem está segurando o chicote, de quem está na ponta e de quem está... Né? Mesmo saindo da relação racial, se a pessoa que detém o poder faz uma piada sobre a situação das coisas, é muito mais mal recebida do que se quem está
na outra ponta, o proletariado, fizer uma piada também criticando o poder, a recepção é muito diferente. Claro. Né? E lembrando disso, das músicas todas, e eu falo das músicas porque a canção tem um alcance no Brasil desde o samba, quer dizer, antes da rádio ainda, e depois começa a existir rádio, etc. Tem um alcance de difusão não é de pensamento, mas de estilos de expressão de diferentes grupos sociais, né? Por isso que eu falo do samba e falo do Mangue Beat, por exemplo, no caso aqui, né? Então, a ironia que passa através de letras de música e a ironia que passa na literatura atingem pessoas diferentes, mas de qualquer maneira cria essa dissonância cognitiva, como a gente diz em psicologia comportamental. Isso não é psicanálise, que é você parece uma coisa, mas é outra, né? E aí tem uma riqueza muito grande. Ainda ficando no campo das artes, você traz também um capítulo inteiro, um ensaio inteiro, na verdade, sobre a televisão. Falando mais especificamente, é um texto escrito na virada da década de 70 para a década de 80, falando mais especificamente sobre a Globo, que estava ali se consolidando como a força hegemônica dos meios de comunicação televisivos ali. Na minha interpretação, esse ensaio serve para mostrar como uma certa estética pode apagar, borrar um pouco as relações sociais de forma a produzir algo mais padronizado. É por aí que você está tentando ir? Eu não sei se a coisa é padronizada, até que para a padronização que a televisão tem, a Globo tem uma riqueza, uma diversidade, não é à toa que ela é a emissora do Brasil, né? E de fato evoluiu e se sofisticou bastante de lá para cá. Mas tem um lado que não muda, que está na origem, que está no vou chamar de DNA, mas está na origem, que é exatamente o seguinte: a grande sacada, e eu não sei exatamente de quem foi, quer dizer, eu cheguei a entrevistar o Daniel Filho, que foi muito generoso, falou muito, etc., mas o Walter Avancini, eu entrevistei algumas pessoas nessa época, mas observando, porque eu passei um tempo, quando eu saí da casa dos meus pais, que não tinha televisão nas casas que eu morava. E isso fez uma diferença incrível, passar que só quando eu ia visitar minha mãe, eu via um pouco de televisão. Então, essa naturalização da programação televisiva, eu perdi, e é justamente na década em que as telenovelas da Globo explodiram, né? Viraram um fenômeno de audiência e meio que juntava o Brasil, aquela coisa de agora é a hora, né? Jornal Nacional e a novela das 8, que agora já é quase das 10, quase que criava uma identidade para o Brasil. Eu acho que isso está no projeto, não assim nesse sentido, mas a questão das telenovelas, que era muito interessante, hoje eu já não sei mais, mas depois eu vou contar um exemplo atual que eu conheço, porque eu conheço o autor. A questão da telenovela era exatamente, por isso que ela ficou tão importante, abranger, não era como a novela da Tupi, digamos, que era toda açucarada, Ivani Ribeiro, aquela coisa toda bonitinha, como hoje é a novela das 6h30 da Globo, que é casalzinho bonitinho, Água com açúcar. Começo do século XX, familhinhas, não sei o quê. As novelas das 8, que na época eram 8 mesmo, abordava algumas questões sociais, desigualdade de classe, questão racial, abordava até sutilmente a ditadura. Teve uma novela em que o cara menciona alguma coisa, para depois conciliar tudo. Eu diria que a Globo foi fundamental para criar uma certa coesão social, principalmente na época do Milagre, em torno da ditadura. Foi fundamental. Assim, se eles conspiraram com os militares, se não, nem me importa, quer dizer, nem me importa. Eu não tive acesso, não pude pesquisar isso, né? Mas tem reuniões, isso deu para saber, porque na época o Adalto Novaes, que trabalhava nesse núcleo de estudo e pesquisa da Funarte, na Funarte a gente tinha acesso aos arquivos de reuniões dos executivos da Globo na Escola Superior de Guerra. E não eram reuniões conspiratórias, eram dizendo, a Globo foi a primeira emissora a ocupar a rede Embratel, por exemplo. Né? A primeira emissora que pôde transmitir em cadeia nacional, o primeiro programa foi o Jornal Nacional, inaugurou a rede Embratel. Né? E as reuniões na Escola Superior de Guerra, eles mesmos defenderam o seu projeto, os executivos, talvez até só para ganhar a simpatia dos militares, talvez só para conseguir ocupar a rede Embratel, sei lá, mas dizendo, nós vamos pacificar o Brasil. Em rincões longínquos de insatisfação, como, por exemplo, o Araguaia, e era começo do momento, não, acho que a guerrilha do Araguaia estava se formando ainda, mas talvez já fosse um lugar muito isolado, onde já havia... Nós vamos levar
mostrar como o Brasil está progredindo, mostrar como as coisas estão bem, né? E levar também conhecimentos de coisas civilizatórias, sabonete, shampoo, quer dizer, através da publicidade, evidentemente, né? Ninguém ia dar sabonete e shampoo para ninguém. Enfim, então ela se vende assim. E esse papel ela faz até hoje. Quero ver num governo Bolsonaro como provavelmente vai ter uma novela, se eu estiver errado é porque a Globo piorou e não melhorou. Vai ter uma novela em que autoritarismo, violência vão aparecer de alguma forma. Essa é a inteligência diabólica do projeto, porque depois, no fim, tudo acaba bem. Quer dizer, não é que levanta para levantar a insatisfação, mas para conciliar. Tem um exemplo recente, talvez tenha outros, mas o recente que eu conheço, porque eu conheço o autor, que foi a novela Velho Chico. A novela Velho Chico, o Luiz Fernando Carvalho é um excelente diretor. Né? Ele trabalhou com o Benedito Rui Barbosa, já velhinho, que é um excelente roteirista de novela, e o herói da novela era mais ou menos um líder do MST. Claro que não se usava MST, mas era um cara que queria distribuir terras, e tinha o Fagundes, que era o agronegócio da vez, que queria pegar as terras. E a Globo não censurou, deixou a novela até o fim. Quando acabou a novela, demitiu o Luiz Fernando. Ou seja, eles não vão ser bobos de se expor como censurando uma novela, acabando antes uma novela, criando qualquer coisa que possa... E a demissão do Luiz Fernando, ninguém sabe. Eu sei porque eu sou amiga dele. Não foi para o Jornal Nacional. Então as pessoas vão demorar mais 6, 7 anos, como ele é muito bom, uma hora eles vão chamá-lo. Né? E tem um processo de padronização da linguagem que também incorpora aquilo que é estranho, aquilo que é marginal, por exemplo. Sim, claro. Que é despadronizado, quer dizer... depois que incorpora, se torna... Mas é uma tentativa de também não deixar a linguagem morrer, né? Despadronizar. Eu penso que em novelas hoje é comum ver personagens homossexuais, agora mais recentemente transexuais. Na novela Malhação, agora que passa a tarde, tem uma atriz transexual. Então, esse processo de trazer o diferente para dentro é constante ainda. É constante, é muito genial, eu acho certo, não é? Mas tem essa observação. Homossexuais são um mercado maravilhoso. Hoje em dia, os homossexuais, quer dizer, há mais de 10 anos, mas começam a formar famílias com filhos. Mas durante muito tempo, o que era um casal homossexual? Era um casal onde os dois trabalhavam, então tinha renda, não tinham filhos e era um mercado de consumo. Então, não vamos discriminar os homossexuais. Claro. Mas quando fez a novela Velho Chico, em que tinha sem terra querendo terra, aí também já é demais. Né? Então, enquanto tudo que o capitalismo absorve, a moderna indústria cultural absorve. E como que essa indústria cultural se relaciona com a ideia de bovarismo? Porque, no meu ponto de vista, tem uma relação clara de fingir que não é o que se é. Uma certa, você até usa esses termos, é uma maquiagem para mascarar os lados mais feios da sociedade. Sim, mas aí não sei se seria bovarismo, porque o bovarista não é um mentiroso. O bovarismo é quem, de fato, se aliena na ideia de ser o outro. Então, acho que nesse caso não se aplicaria o bovarismo. Mas será que não se aplicaria em relação às comunidades mais pobres, das regiões menos Não, se aplica para o espectador. Exato. Claro, não para o projeto da indústria cultural não é bovarista. Né? Eles não estão achando que eles são outra coisa. Eles têm um projeto, pelo tanto que dá certo, aliás, né? Como empreendimento, como a maior empresa de telecomunicação do Brasil, talvez da América Latina. Pelo jeito que dá certo, eles não são bovaristas. Porque o bovarista se ilude. Pois é, tanto e aí que eu fico os pensando destinos dos bovaristas são tristes, não são bons destinos, né? Eu fico pensando no cara que está assistindo a novela das 8, todos aqueles produtos, o cara no Leblon, tomando café da manhã farto, enquanto ele está numa palafita assistindo aquilo numa TVzinha e se ilude achando que aquele é o Brasil real. Então, e um exemplo desse tipo de identificação, para mim, foi essa eleição. Essa eleição, quanta gente votou no candidato que ganhou, não é? Se identificando com o discurso das elites. Não é? E são pessoas que vão se dar muito mal. Já tem já tem projetos de cortar benefícios, etc. Mas votaram. Isso é bovarismo, porque daí é uma coisa é uma alienação. Não é o que finge para enganar o outro. Você diz a pessoa mais pobre que votou acreditando que era da elite ou que ia ser contemplado? Ou acreditando que vai ser melhor para ele, ou só não é acreditando que era da elite, mas se identificando com a elite. É diferente, né?
Eu posso me identificar, digamos assim, me identificar no sentido da minha fantasia, com uma pessoa que eu acho extraordinária, sei lá, quando eu era mais jovem, com Elis Regina. E, no entanto, sem ter a ilusão de que eu iria cantar como Elis Regina. É diferente, essa identificação assim, queria ser ela, acho ela bacana, queria cantar como ela. Outra coisa é eu começar a cantar no banheiro e achar que eu sou Elis Regina. Isso é bovarismo. E ir para a rádio dizendo, quero fazer um teste aqui porque eu vou arrebentar. Estou dando um exemplo mais tolo, mas enfim. Talvez a gente possa dizer que uma parte das pessoas que votam pelos interesses das elites, né? Porque não é votar com as elites, porque uma parte da elite votou no Lula também. Né? No Haddad, no caso. No Haddad, não, no Lula eu estou dizendo na época, e no Haddad agora, mas com certos interesses da elite, é como se fosse uma espécie de uma fuga mental. Quer dizer, eu sou como eles. Eu não sou que nem esses pobres coitados que precisam de Bolsa Família. Estou muito acima disso. Ou como esse pessoal que precisa dos médicos, né, dos programas mais médicos. Então, ou a classe média baixa, que sempre é um pouco caricata nos estudos sociológicos, como essa que quer ser outra coisa. Né? Nesse sentido que mas não é quer ser outra coisa no sentido de um projeto de o sem terra. Eu tenho um ensaio aqui sobre o MST também, né? Que é o último ensaio, que é sobre um paciente do MST, meu tempo, só para mencionar esse, sim. Que não vai dar tempo de falar muito. O sem terra que quer ter terra, ele não é bovarista. Não é um sem terra que sonha que o barraquinho dele na beira da estrada é a fazenda do Antônio Hermílio de Moraes. Entendeu? E faz pose. Ele está lutando pela terra. Isso não é bovarismo. Querer transformar a própria vida não é bovarismo. O bovarismo seria você ter uma vida que você identifica com aquela que não é a sua. Por isso a Bovary, querendo ser sem recursos de uma mulher que não tinha como se emancipar sem casamento, ela querendo ser heroína dos romances que ela lia. Não é? Então, só para mencionar esse último ensaio, que é o único inédito do seu livro, pelo que eu sei, que é essa entrevista que... na verdade, essa série de sessões que você faz com um paciente que é do Movimento Sem Terra, na verdade, é uma leitura super fluida. Eu li como se fosse um conto mesmo. Que bom. Várias páginas. Foi o que eu menos entendi, como se relacionava com o resto do livro. Mas agora eu entendo que você está dando um outro exemplo de antibovarismo. Eu não lembro, deixa eu até olhar aqui. Eu acho que eu na última parte, eu coloquei como um dispositivo, a psicanálise como dispositivo antibovarista, não é? Quer dizer, é o contrário. A psicanálise, em geral, no caso desse paciente, nem foi a psicanálise. Ele não tinha essa forma de alienação. Mas a psicanálise, de certa forma, é uma escuta para o sujeito acessar o seu desejo, claro, mas acessar uma via de potência para ele ir atrás. Não quer dizer que a gente conquista o que a gente deseja, porque o desejo mesmo para a psicanálise, vou dar um exemplo bem bobo. Sabe aquela cenoura na frente do burro? Você põe a cenoura na frente do burro e aí o burro vai andando, mas ele não alcança a cenoura. Né? Porque está pendurada para ficar sempre na frente dele para ele ir andando. O desejo é a cenoura na frente do burro. Tem um desejo que nos move. A gente não alcança ele, mas ele define uma direção, né? Para o nosso percurso de vida. Bom, a psicanálise, de certa forma, ela termina, um percurso de análise termina quando o sujeito percebe isso. Que ele não vai encontrar o objeto do seu desejo, mas que o objeto do seu desejo define um percurso desejante para ele. Isso que é interessante, a vida se enriquece. E no caso do MST, o interessante de ser antibovarista é que, do desejo por terra, eles fizeram o maior movimento social do mundo. Não sei se ainda é, mas na época era. Nos anos 2006, quando eu comecei a Escola Nacional Florestan Fernandes, e muito bem organizado, e muito... As pessoas falam, MST, gente que quer ocupar a terra dos outros. Isso é um pedaço da coisa, porque tem muita terra que foi simplesmente grilada. E quando o coronel lá, com dinheiro, com capanga, pega um pedaço de terra, desmata tudo, faz a cerca, ele não é ladrão de terra. Quando o poceiro que foi expulso dali fala, eu quero minha terra de volta, ele é ladrão de terra. Quer dizer, essa lógica brasileira. Então, nesse sentido que o MST não é antibovarista, quer dizer, as pessoas se organizam para lutar pelo que elas querem e não para sonhar que, se elas forem para a igreja ouvir o padre tal, ou o pastor tal, ou se elas votarem no político tal, tudo vai se resolver para elas. Né? E é papel da psicanálise desmontar esses desejos bovaristas? A psicanálise tem o papel de reduzir, digamos assim, a alienação dos sujeitos, né?
A gente fala que o neurótico é um escravo à procura de um mestre. Tudo que ele quer é alguém que lhe diga: faça o que eu mandar, que eu vou te amar para sempre, você vai ser a pessoa mais importante do mundo. Então, tem pessoas que se casam com essa promessa, tem pessoas que bajulam professores, que elegem políticos, que bajulam os pais e criam jeitos neuróticos de serem amados pelos pais. Enfim, a psicanálise, então, ponto de chegada da psicanálise, vamos dizer assim, para não teorizar demais, é o momento em que esse sujeito percebe: não tem ninguém a quem eu agradar. Esse outro tão poderoso que vai me tornar... Eu tenho que fazer meu percurso. Essa é a hora que um sujeito pode estar terminando sua análise. Não quer dizer que ele não possa querer agradar a namorada porque ele gosta dela, ou o companheiro, o amigo, ou até o patrão trabalhando bem, mas a ideia de que é essa pessoa que vai salvá-lo da sua insuficiência humana, que a insuficiência é a nossa condição humana, né? Até a Bíblia, de certa forma, sinaliza isso, seja ou não religioso, quer dizer, a queda do paraíso, estar condenados a trabalhar para comer, e mais, a insuficiência humana em relação aos animais tem um aspecto muito interessante. O animal, não estou falando do animal doméstico, né? Ele é adaptado ao meio. Então, ali, o que ele vai comer, a sua parceria sexual, está tudo decidido um pouco pela natureza. Se não tiver interferência humana, né, capturando, domesticando. E o sujeito humano, ele é desadaptado. Ele não tem uma adaptação à natureza. Se o bebê humano for deixado, ele morre. Né? Se um bezerrinho que já sabe andar for deixado, ele anda para achar alguma coisa. E começa a pastar, sei lá o quê. Né? Então, a nossa desadaptação à natureza é proporcional à nossa capacidade de criar meio ambiente para nós. É bem interessante isso, né? Às vezes criamos, inclusive, meio ambiente muito hostil a nós, mas alguém está enriquecendo com isso, a gente vai se adaptando. E ao qual a gente se acostuma. Ao qual a gente se acostuma. Rita, infelizmente, nosso tempo aqui está acabando. Eu queria te agradecer pela presença aqui hoje, pela entrevista. Muito obrigada. As suas perguntas foram ótimas, porque quando são ruins a gente fica com preguiça de falar. E eu quase que poderia falar mais 1h30 aqui. Então obrigada. tá ótimo. Há de viver eternamente. A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa. O mundo me condena e ninguém tem pena, falando sempre mal.